estudantes do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Temos mais uma aula de história. Vamos lembrar dos nossos combinados. Lave sempre suas mãos e procure um lugar bem confortável para você colocar seus materiais, fazer as atividades e aprender muito. E os materiais que nós vamos utilizar hoje? O caderno ou a folha para registrar a aula, lápis, borracha e lápis de cor. Eu vou dar um tempo para você deixar esse material bem pertinho de você. A Vivi veio nos falar sobre a revisão da aula passada, que o tema foi Ocupação e Povoamento de Curitiba, portugueses. Na aula passada falamos do crescimento da população em Curitiba, formando colônias de imigrantes. E você lembra o que é colônias de imigrantes? É um lugar no território que é formado por pessoas provenientes de outro país. É onde elas vão morar, cultivar a terra, trabalhar. Vimos que os bandeirantes e os tropeiros foram os primeiros imigrantes portugueses na região do Paraná e de Curitiba. E a Vivi veio lembrar uma informação bem importante. Os imigrantes portugueses exerceram uma grande influência na formação da cultura brasileira. Lembramos que a maior contribuição dos imigrantes portugueses para nós brasileiros é a língua portuguesa. No Brasil, o português era considerado a língua oficial da colônia. Existia também o tupi, falado pelos indígenas, mas na época foi feita uma lei proibindo a língua tupi. Isso em virtude da chegada de muitos imigrantes, não só os portugueses, os outros também. Daí o português fixou-se como o idioma do Brasil, certo? E as contribuições dos portugueses estão presentes na religião católica, nas manifestações culturais como as festas junina e o carnaval, nas manifestações culturais do folclore, como os mitos e as lendas, nas habitações em estilo português, nas brincadeiras, como a brincadeira da cantiga de roda, a roda cutia, e na culinária. Tudo isso nós vimos na aula passada. E a Vivi veio falar como vamos começar a aula. Hoje vamos continuar falando sobre os imigrantes e um grupo que já falamos na aula. Para descobrir, organize o quebra-cabeça do continente de onde vieram esses imigrantes. Então eu vou dar um tempo para você organizar o quebra-cabeça, certo? Veja onde você vai colocar a peça 1, a 2 e a 3. No final vai aparecer um continente. Quero ver se você consegue adivinhar que continente é esse e que imigrantes que vieram desse continente, certo? E daí, já descobriu? Se descobriu, beleza, vamos ver se está certo. Se você não descobriu, vamos ver onde que dá para colocar cada peça.
onde você colocaria a peça número 1? Se você mostrou aí, acertou. E a peça número 2? Opa, tá fazendo certo? E a peça 3? E agora a peça 4? E a peça 5? E a 6? E você sabe que continente que formou? O continente africano. Então hoje nós vamos falar dos imigrantes africanos. E nós estamos na aula 16 e o tema da nossa aula, ocupação e povoamento de Curitiba, africanos. Então pegue lá o seu caderno, coloque a data que você está assistindo essa aula 16, História, ocupação e povoamento de Curitiba, africanos. Eu vou dar um tempo aí para você fazer. Então vamos lá. E a Vivi já começa com uma pergunta. Os africanos são de que lugar? A Vivi acho que não prestou atenção, né? Como nós resolvemos o quebra-cabeça, já sabemos que eles vieram do continente africano, da África. Vamos conhecer um pouco mais desse continente? Então, no mapa mundi, nós vamos destacar o Brasil e também o continente africano, a África. A África é o terceiro continente mais extenso do planeta e o segundo continente mais populoso do planeta Terra, com cerca de 1 bilhão de pessoas e tem 54 países independentes. A África tem muitos pontos turísticos. Vamos conhecer alguns? A cidade do Cabo tem belíssimas praias e também safaris, que é um passeio no meio dos animais selvagens. E a cidade do Cabo fica na África do Sul. A Namíbia é por lá que fica um dos desertos mais secos do mundo. Você já imaginou um passeio junto aos gorilas? Lá em Ruanda dá para fazer esse passeio, na Montanha dos Gorilas, certo? No Parque Serengeti, você pode conhecer a fauna do continente, com gnus, hienas, leões, zebras, elefantes e crocodilos. E no ano passado nós estudamos sobre a árvore baobá. Lembram disso? Em Madagascar tem a Alameda dos Baobás, que é o lugar que tem mais concentração dessas árvores. E olha aí,
Na tela tem as bandeiras dos países africanos. E na África, alguns países também foram colonizados por Portugal. E a língua deles também é o português, como Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique e São Tomé e Príncipe. E a Vivi tem mais uma pergunta. Por que os africanos vieram para o Brasil? Nas aulas sobre a diferença dos imigrantes, emigrantes, dos migrantes, nós falamos das pessoas que saem de um país não de uma forma espontânea, mas porque são forçados. Falei dos imigrantes forçados. Os africanos foram aprisionados, vendidos e escravizados. Esse tipo de imigração é chamada de diáspora africana. É claro que eu estou falando da época colonial. Os que vieram depois, por livre e espontânea vontade, são os imigrantes, certo? Para entender melhor essa diáspora africana, nós vamos ler um texto. Os africanos trazidos para o Brasil. No começo da colonização brasileira, em 1530, os portugueses instalaram as primeiras lavouras de cana-de-açúcar. Porém, esse empreendimento exigia um elevado número de trabalhadores, que não poderia ser obtido em um país tão pequeno como Portugal. Foi então que optaram pela escravidão para resolver essa demanda de mão de obra e, ao mesmo tempo, ampliar os lucros com a atividade agrícola. Primeiro foram explorados os indígenas brasileiros, após as populações africanas. O tráfico de africanos escravizados para o Brasil ocorreu entre o século XVI e XIX. Uma enorme quantidade de pessoas foram retiradas de seus locais de origem para terem sua força de trabalho aproveitada em terras brasileiras. Além do número de africanos transformados em escravizados, devemos também destacar que uma enorme quantidade de prisioneiros morriam nos porões dos navios negreiros. Quase metade dos negros trazidos da África acabavam falecendo na travessia do Oceano Atlântico. Mesmo tendo acabado no ano de 1888, a escravidão ainda teve efeitos diversos na história brasileira. Então, há muito tempo, pouco depois da chegada dos portugueses ao Brasil, precisavam de mão de obra para trabalhar na agricultura. Primeiro tentaram escravizar os indígenas, depois o nosso país passou a receber africanos. Eles vinham pelo mar, em navios chamados de navios negreiros. Muitos não chegavam até o Brasil, nessas terras brasileiras. Eles acabavam morrendo dentro do navio, no meio do oceano. Naquele tempo chegaram ao Brasil aproximadamente 4 milhões de africanos que foram escravizados. Somente em 1888 eles foram libertados. Mas apesar disso, a população negra do Brasil ainda sofre com o preconceito e com o racismo. E olha o que a Vivi veio nos ensinar. Você sabe o que é ser escravizado? Caracteriza-se por escravidão a privação do livre-arbítrio, a restrição da liberdade de trânsito e a perda da soberania sobre o próprio corpo. Escravo é quem ou aquele que, privado da liberdade, está submetido à vontade absoluta de um senhor, a quem pertence como propriedade. Escravidão é a propriedade de uma pessoa por outra pessoa, negando a ela todos os seus direitos. As pessoas escravizadas tinham que obedecer seus donos, fazendo tudo o que eles mandavam, trabalhando muito e sem receber nenhum salário, mal tendo lugar para dormir e a alimentação. Se não obedecesse,
eram castigados fisicamente. Algo muito triste que aconteceu na história do nosso país e que deve ser lembrado, sim, jamais esquecido. Por cerca de 350 anos, o trabalho africano representou a principal mão de obra do nosso país. Mas não pense que os escravizados aceitavam a escravização de maneira passiva. Eles tinham resistência, eles lutavam, eles fugiam e formavam quilombos. E a Vivi quer saber mais. O que é um quilombo? Para aprender mais sobre esse assunto, vamos ler um texto? Locais de resistência contra a escravidão. Os quilombos, na era colonial e imperial, foram espaços construídos pelos escravizados negros africanos e seus descendentes, fugidos da escravização em busca de viver em liberdade. O tratamento violento e as péssimas condições de sobrevivência nas fazendas faziam com que os escravizados procurassem uma nova forma de viver que não fosse aquela. Para muitos não era fácil fugir. Quando encontrados, sofriam violência ainda pior. Mas aos que conseguiam, tentavam construir uma nova vida, formando famílias e pequenas comunidades. Então, os quilombos é um nome dado no Brasil ao lugar onde os negros, que na época da escravidão fugiam de seus donos, das fazendas onde eram obrigados a trabalhar sem condições dignas e em busca de um lugar melhor para se viver. Era um espaço físico de resistência dos escravizados que não aceitavam a exploração e a violência dos colonos. Os quilombos foram tão importantes na história que ainda hoje existe no Brasil. E quem vive em um quilombo é chamado de quilombolas. E olhe lá, a Vivi perguntando: quem são os quilombolas? Vamos ver quem foram os quilombolas, né? Antigamente. Eram os descendentes e remanescentes de comunidades formadas por escravizados fugitivos para os quilombos entre o século XVI e o ano de 1888, quando houve a abolição da escravatura no Brasil. Então, a primeira ideia que vem à nossa mente quando se pensa em quilombos é que é um local isolado, formado por escravizados negros fugitivos. Essa noção, ela remete a um passado da nossa história, ligado exclusivamente ao período no qual houve escravidão no país. Porém, os quilombos não pertencem somente a esse passado escravistas. Quem são os quilombolas atualmente? Os habitantes de comunidades negras rurais formadas por descendentes de africanos escravizados, que vivem, na sua maioria, da agricultura de subsistência em terras doadas, compradas ou ocupadas há bastante tempo. Então, eles não são mais comunidades isoladas. Existem várias comunidades quilombolas espalhadas pelo território brasileiro. E eles estão lutando pelo direito da propriedade de suas terras, consagrado na Constituição Federal de 1988. Esse mapa do Brasil mostra as terras quilombolas em cada estado da federação, sendo que o número que está de vermelho são as terras já tituladas, onde os habitantes já têm o documento legal que dá o direito à terra. Onde está de laranja é o número de processo que estão ocorrendo junto ao INCRA, tá? Tramitando para que os quilombolas possam ter direito na terra. No Brasil, tem 1.767 terras quilombolas em processo e 181 terras quilombolas tituladas. E vamos ver ali no Paraná.
No Paraná tem 38 em processo e apenas uma que é titulada, que já ganhou o documento, certo? Que nós vamos conhecer mais daqui a pouco. E olhe lá o que a Vivi tem a nos falar. Eu já ouvi falar do Quilombo dos Palmares, porque ele é tão importante na história do Brasil e onde ele fica. O Quilombo dos Palmares foi um importante quilombo da era colonial brasileira. Na época, localizava-se na Serra da Barriga, então capitania de Pernambuco. Chegou a ter 20 mil habitantes. Foi um grande símbolo de resistência dos escravizados no Brasil. E foi alvo de expedições organizadas tanto pelos portugueses e pelos holandeses também, que queriam destruir o local. Isso eles conseguiram em 1694. Atualmente, essa comunidade quilombola ainda resiste. Fica na Serra da Barriga, mas não mais na capitania hereditária de Pernambuco, mas sim no estado de Alagoas, na cidade da União dos Palmares, no Parque Memorial Quilombo dos Palmares. Vejam na imagem um pouquinho dessa comunidade. A primeira foto mostra o mirante da Serra da Barriga. Muito bonito o local, né? A segunda é uma vista aérea do Quilombo dos Palmares. E a terceira é uma réplica da sede administrativa do Quilombo dos Palmares. Professor, o que é uma réplica? É uma imitação de como era antigamente. Então, aquelas que eram antigamente foram destruídas, como eu contei para vocês. Então, eles fizeram uma réplica para lembrar aquela construção, certo? E um dos líderes do Quilombo dos Palmares foi Zumbi dos Palmares. Vamos conhecer mais um pouquinho sobre ele? Esse é um desenho, então, do Zumbi dos Palmares. E Zumbi nasceu em 1655. Ele recebeu o nome de Francisco e uma educação formal. Ele sabia ler, sabia escrever, uma raridade para um negro da época. Mas ele era um escravizado. Com 15 anos, Francisco fugiu para o Quilombo dos Palmares, adotando o nome de Zumbi. Rapidamente a comunidade cresceu pela chegada de negros fugitivos, indígenas e até de brancos menos abastados. Zumbi se tornou um dos líderes mais famosos do local. Zumbi foi assassinado em 20 de novembro de 1695. Em homenagem a Zumbi, a data de sua morte foi escolhida como o Dia Nacional da Consciência Negra. E a Vivi quer aprender mais. No Paraná existem comunidades quilombolas? Vamos conhecer! E eu já comentei desse quilombo, Quilombo Paiol de Telha, primeiro território quilombola titulado do Paraná. E ele conseguiu esse título, esse documento, no dia 30 de abril de 2019. Opa, não faz nem muito tempo. Uns 2 anos atrás, né? E ele está localizado na cidade de Reserva do Iguaçu, no centro-sul do Paraná. E até a foto que é de baixo, né, parece as pessoas, né? É uma foto do dia que eles receberam esse documento, de uma comemoração. E eu achei bem interessante no chão. Eles colocaram os produtos do trabalho deles, certo? Mas no Paraná tem outras cidades que têm comunidades quilombolas. Vamos ver o nome dessas cidades? Comunidades quilombolas no Paraná. Então tem na cidade de Adrianópolis, Bocaiúva do Sul, Campo Largo, Candói, Castro, Cerro Azul, Curiúva, Doutor Ulisses, Guaíra, Guarapuava, Guaraqueçaba, Ivaí, Lapa, Palmas, Pinhão, Ponta Grossa, Reserva do Iguaçu, São Miguel do Iguaçu e Turvo. E a Vivi ainda tem dúvidas. Em Curitiba não tem comunidades quilombolas? E as pessoas concordavam com a escravidão?
Em Curitiba não tem nenhuma comunidade quilombola registrada e nem com título de propriedade. E para saber se as pessoas concordavam ou não com a escravidão, vamos fazer a leitura do HQ do Curitibinha. E no gibi do Curitibinha, Viagem pela História de Curitiba, só que agora nós estamos falando do volume 2, nós vamos ler a parte 4, que fala do período republicano. Nós vamos ler alguns trechos dessas histórias. Depois de saírem da casa da Dona Felicidade e do tio Barigui, a turminha estava conversando. Que visita gostosa, Curitibinha! Verdade, deu bom o suco, a torta de maçã, o queijo, a pipoca. Sem contar que aprendemos muito sobre os diversos povos que formaram Curitiba. Mas eles falaram dos imigrantes, só que meus antecedentes vieram para cá na condição de escravizados. Então, os africanos também são imigrantes forçados. Lembra lá que a professora falou da diáspora africanas? Então, eles chegaram aqui na condição de escravizados na época colonial. E a Zezé quer saber mais sobre eles. Ei, vamos falar com a Donana. Boa! Ela vai saber nos dizer quando os afrodescendentes conquistaram sua cidadania através da liberdade. A Zezé tem razão. A escravização dos africanos não aconteceu de uma maneira passiva, pois os africanos e seus filhos nascidos no Brasil resistiram e muito contra a escravidão. Eles lutavam pela liberdade, mas eles não lutavam sozinhos. Teve alguns fatos e pessoas que colaboraram com essa luta pela liberdade. Então, molecada, a história da libertação dos negros está ligada à proclamação da República. Elabore, e daí o Curiticão, piá intrometido. No final do século XIX, os bacharéis que retornavam à cidade divulgavam ideias revolucionárias. Dr. Pedrosa, Jesuíno Marcondes, o Baldino do Amaral, Emídio Westphalen. Se você observar esses nomes que a dona Ana citou, também vai ver que eles são ruas de Curitiba. Isto mostra que o nome das ruas não são escolhidos por acaso. São personagens da história que foram homenageados. Aí começou a disputa entre liberais e conservadores, os que queriam mudança e os que não queriam. Então vamos entender a diferença entre esses dois grupos, os liberais e os conservadores. Os liberais eram um grupo de pessoas que lutavam pela liberdade dos escravizados. Já os conservadores queriam que tudo se conservasse da mesma maneira, queriam que a escravidão continuasse. Novas lideranças surgiram do Liceu Paranaense e eles apoiaram os protestos a favor da abolição. Dario Veloso, Emiliano Perneta, Monteiro Tourinho, Emílio de Menezes. Então, outros nomes que foram importantes personagens de história e ainda hoje são, tanto que a gente encontra algumas ruas em homenagem a eles. A abolição é a completa extinção de alguma coisa. No caso, a abolição da escravatura que nós estamos lendo aí no gibi. E a abolição da escravatura foi um dos acontecimentos históricos mais importantes do Brasil naquela época, após a proclamação da independência. No dia 13 de maio de 1888, após 6 dias de votação e debates no Congresso, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que decretava a libertação dos escravizados no país. Obrigada, dona Ana, a senhora nos ensinou muito. Me
Meninos precisando, não se façam de rogados. A gente passa pelas ruas da cidade muitas vezes sem se dar conta de que em cada personagem homenageado está uma parte da nossa história. Também quero virar nome de rua. Só que não. Olha lá o que eu falei para vocês. A importância da gente conhecer a nossa história e conhecer os personagens da história. Eles estão presentes aí, seja em nome de ruas, de praças, entre outros. E vamos falar de um personagem bem importante nessa história. Vamos conhecer um pouco sobre a princesa Isabel, filha de Dom Pedro II. E na tela ali você pode ver uma fotografia dela e um texto que nós vamos ler. Princesa Isabel. A princesa Isabel, Isabel de Bragança ou Isabel do Brasil, foi uma das figuras femininas mais importantes na história do país. Foi a primeira mulher a administrar o Brasil, sendo regente do império e a última princesa imperial do país. Assumiu o trono por 3 vezes, por conta das viagens realizadas por Dom Pedro II. Assinou as seguintes leis. Lei do Ventre Livre, assinada pela princesa dia 28 de setembro de 1871, onde instituiu a liberdade para os filhos de escravizados que nasciam a partir daquela data. Lei Áurea, assinada dia 13 de maio de 1888, extinguiu a escravidão do país. Então, a princesa Isabel foi responsável por 2 leis bem importantes. A primeira, Lei do Ventre Livre, era que libertava as crianças nascidas escravizadas a partir da data que ela assinou essa lei. E depois ela assinou a Lei Áurea, que extinguiu a escravidão no Brasil. E ela era princesa, mas foi regente no Brasil, na época, colonial, no lugar de Dom Pedro II, 3 vezes. Então ela foi uma mulher bem importante na nossa história, certo? E vamos fazer uma atividade. Essa atividade se chama Siga o Caminho. Faça o mesmo caminho do quadro 1 no quadro 2 para descobrir ao que está ligado a história da libertação. Então eu vou dar um tempo para você fazer esse caminho e descobrir esse tema tão importante, certo?
aí, conseguiu fazer o caminho e descobrir o que está ligado à história da libertação? A proclamação da República. Outra atividade: desenhe ou escreva sobre Zumbi dos Palmares. Falamos um pouquinho dele na aula, da importância dele para o Quilombo dos Palmares. Então agora eu quero que você faça um desenho ou escreva sobre ele. Eu vou dar um tempo aí para você fazer.
daí terminou sua atividade de desenho ou escrita sobre Zumbi dos Palmares? Se você não terminou agora, você pode terminar depois. Pode até pesquisar mais sobre o assunto. E a nossa aula terminou. Na próxima aula nós vamos continuar falando sobre os imigrantes africanos. Se cuidem!